Olá, bem-vindos a todos aqui ao nosso canal, o canal Dantas pelo Mundo. E o tema do nosso vídeo de hoje vai ser Moisés, a personagem mais importante do Antigo Testamento. Se nós abrirmos hoje o livro do Êxodo e começarmos a ler esse livro, praticamente tudo ele é dedicado a esta figura de Moisés e, juntamente a esta figura, a história do povo hebreu que sai do Egito até à Terra Prometida. Mas hoje vamos nos concentrar neste Moisés e o que é que nós reparamos? Nós reparamos que temos uma personagem e que a temos que dividir em três partes, em três personagens diferentes. A primeira personagem é quando Moisés nasce, até o momento em que ele mata um soldado e foge para o deserto. Está bem? Aqui é uma história de uma personagem, portanto, como nasceu, como sobreviveu e por aí fora. Depois nós temos outra personagem que é, no deserto, acontece uma coisa extraordinária, a passagem da sarça ardente, em que Deus lhe aparece pela primeira vez e lhe pede para regressar ao Egito para libertar o seu povo e para o trazer para a Terra Prometida. Então nós aqui já temos uma segunda personagem, uma personagem que fala com Deus e, digamos que vai pressionar e fazer chantagem através das pragas com o faraó para libertar o povo hebreu. E por fim, depois do povo sair, vai para o deserto e durante 40 anos ele vai viver numa situação, digamos, de dificuldade. E então nós temos uma terceira personagem que é um Moisés que é o líder de um povo. Um Moisés que conduz e, através daquilo que Deus lhe pede para fazer, vai dando indicações muito precisas de como o povo se deve comportar para estar em contacto com Deus. E é aqui que nasce a história dos 10 mandamentos e da Arca da Aliança. Está bem? Temos estas três partes para perceber. Temos então que distinguir esta personagem em dois momentos fundamentais. Quando ele nasce até matar o soldado e fugir para o deserto, Deus nunca falou com Moisés. Ok? A partir do momento em que Moisés conhece aquela história da sarça ardente e fala com Deus e regressa ao Egito, nós temos uma outra personagem. Até parece que há assim uma certa cumplicidade em que Deus constantemente, quase que diariamente, está a falar com ele. Está bem? É Deus que lhe diz, faz isto, diz aquilo, dá esta ordem e, portanto, Moisés nunca toma nenhuma decisão. Todas as decisões vêm de Deus. Então agora vamos seguir esta história deste Moisés ao longo do livro do Êxodo. Ele nasce no momento em que o faraó dá uma ordem de mandar matar todas as crianças do sexo masculino. Enfim, é uma ordem muito dramática. E porquê é que o faraó fez isso? A razão principal é que havia o medo de os escravos se tornarem mais numerosos que os próprios egípcios. E porquê as crianças masculinas e não as femininas? Porque eram aquelas que, naturalmente, se crescessem, podiam se revoltar, tinham força para lutar contra os soldados. Então o faraó decreta essa ordem, está bem? Depois, a sua mãe, Jacobete, e reparem o nome, a palavra Jacobete vem de Jacó, ela
com medo de ver o seu filho morrer às mãos de um soldado, toma a decisão de o colocar num cesto e lançar pelo rio abaixo. E por sorte, esse cesto vai passar junto da filha do faraó, que estava a tomar banho no rio Nilo, e ao ver o cesto e ao ver que está lá dentro uma criança, toma a decisão de ficar com ela. E é deste momento que vem a palavra Moisés. A palavra Moisés é uma palavra egípcia e que quer dizer, assim traduzido simples para português, salvo das águas. E agora aparece a primeira situação estranha desta história. Esta princesa que apanha o Moisés no cesto, ela não está grávida, não tem leite para amamentar. E então o livro do Êxodo diz-nos que Miriam, a irmã real de Moisés, acompanhou o percurso do cesto e se apresenta e diz à rainha que tem uma pessoa que acabou de ter um bebê e tem leite para amamentar. E então a ordem desta princesa é: toma a criança, eu pago, dá-lhe de beber, de comer, educa-o e quando ele estiver mais crescido, entregas-me esta criança. Reparem, Jacobete, a mãe real, vai acabar por ser a ama deste Moisés. Isto significa o quê? Que Moisés, na prática, ele cresceu num ambiente hebraico, num ambiente dos escravos. Portanto, ele conhecia essa realidade, embora a sua identidade estava ligada à família real do faraó. E acontece que Moisés, enquanto cresce, ele identifica-se com estas duas realidades. Ele, para todos os efeitos, é um egípcio, mas que viveu num ambiente dos escravos e conhece muitíssimo bem essa realidade. E é nesse momento que ele se revolta, quando um dos soldados bate num escravo e ele revolta-se com a situação e mete-se no meio dessa discussão e acaba por matar esse soldado. E imediatamente a sua decisão foi fugir para o deserto. E é importante verificar esta fuga do Moisés, ok? Ele, apesar de ser egípcio, apesar de pertencer à família real, ao matar um soldado, ele sabe que a sua vida está em perigo. E é por isso que ele foge. O que também é um bocadinho estranho nesta história. Ou seja, se ele fosse uma pessoa muito, muito, muito importante, provavelmente a morte de um soldado não implicaria que ele tivesse que fugir. No entanto, quando ele foge para o deserto, ele vai ir para uma zona que hoje conhecemos como a Península do Sinai e vai ter até uma tribo na zona de Madiã, que era comandada por um sacerdote, por uma pessoa de idade, chamada Jetro. A história é muito simples. Ele, quando se aproxima, eles tinham um poço de água para dar de beber ao rebanho e havia uns ladrões que estavam a tentar roubar a água desse poço. Só que as pessoas que estavam a tentar defender eram as filhas de Jetro e tinham menos força. E então o Moisés aparece, luta com os ladrões e consegue, afastá-los. E como uma forma de agradecimento, este Jetro vai acabar por acolher Moisés dentro da tribo, vai acabar por agradecer o gesto que ele teve e ele vai viver ali naquela tribo. E esta é a primeira parte da história de Moisés. E já podemos tirar aqui uma conclusão sobre a sua personalidade. Ou seja, ele nasceu no Egito, conhecia muito bem a realidade do Egito, mas foge para o deserto sabendo que as pessoas do seu povo estavam lá como escravas. Mas ele, como eu diria até de uma forma cobarde, se refugia, ele não quer saber nada disso. Está bem? E esconde-se ali no meio daquela tribo, no deserto do Sinai. Mas um dia acontece a primeira manifestação de Deus para com Moisés. Isso acontece no Monte Sinai e é a famosa passagem da sarça ardente. Portanto, a sarça é um arbusto, não é propriamente uma árvore grande, e Moisés repara que ela está a arder, mas repara que ela não se consome. Portanto, uma árvore, quando arde, ela vai se desfazendo em cinzas. E ele testa com a sua própria mão e percebe que não se queima. E ele acha aquilo estranho. E ele começa a ouvir uma voz. E essa voz começa a falar com ele. E o que é que Deus lhe diz? Primeiro identifica-se e diz a famosa frase: Eu sou
aquele que sou, e diz-lhe o que é que ele tem que fazer. Tem que voltar ao Egito para libertar o seu povo. E a primeira atitude de Moisés, não, estás enganado, eu não posso voltar para lá. Eu não consigo, eu nem sei falar. Aliás, o Moisés diz uma dificuldade que tem com as palavras. E Deus começa a fazer uma série de milagrezinhos, digamos assim, para que ele perceba que está a falar com uma pessoa muito poderosa. Ele põe a mão dentro do peito, a mão está doente, põe a mão outra vez, fica curado, digamos, a vara que ele trazia transforma-se em cobra e depois volta a transformar-se numa vara. Portanto, Deus dá-lhe sinais de que é uma pessoa com poder. E Moisés continua a insistir que não quer. E até que Deus se exalta e diz: quem dá a boca ao homem? Quem o torna surdo ou mudo? Não sou eu? E acaba por dar a ordem direta a Moisés: agora vai. Mas reparem que Deus, nesta primeira conversa com Moisés, Deus não dá propriamente ordens diretas. Deus pede a Moisés para, digamos, seguir este chamamento e dá-lhe sinais do que vai acontecer. E acaba por nascer aqui esta primeira ideia de que o contacto de Deus com o homem não é um contacto propriamente de cima para baixo, de alguém que está acima e o outro que está abaixo, de uma forma assim direta, é de alguém que quer criar uma comunhão e uma aliança com as pessoas. E nasce aqui, pela primeira vez, esta ideia da aliança de Deus com o homem. Agora Moisés acaba por voltar ao Egito. Mas atenção, Moisés já estava casado com uma senhora chamada Séfora, que era filha deste Jetro de Madiã, tinha um filho, tinha a sua vida estável e acaba por deixar isso tudo para trás e regressar ao Egito. E aqui começa uma segunda história. O que é que nós vemos no livro do Êxodo? Constantemente Moisés vai falar com o faraó. E esta é outra parte estranha desta história do Êxodo, que é, se o Moisés fosse uma personagem simples, qualquer, nunca poderia estar assim, sem mais nem menos, na presença de um faraó. Portanto, para ele estar constantemente a falar com o faraó, é porque havia alguma cumplicidade, havia até alguma intimidade, para estar constantemente na sua presença e estar-lhe a fazer esta exigência: liberta o meu povo. E claro que o faraó nunca vai permitir que isso aconteça. Agora há aqui um pormenor muito engraçado, que às vezes as pessoas quando veem os filmes podem não se perceber, que é: Moisés está constantemente a pedir ao faraó o quê? Que os deixe ir embora? Não. O que Moisés pede ao faraó é que deixe o povo ir ao deserto 3 dias para prestar culto ao seu Deus. Porquê que o faraó não permite esses 3 dias? Porque o faraó sabia do perigo que havia de os escravos fugirem. Ou seja, ele deixa-os ir para o deserto, eles aproveitam e vão-se embora. Portanto, é essa situação que está em discussão sempre que o Moisés vai ter com o faraó. É ir ao deserto, prestar culto ao seu Deus. E é neste ambiente que vão acontecer as famosas 10 pragas do Egito. Olhem, meus amigos, hoje em dia há uma grande discussão de explicar naturalmente essas pragas. Não há nenhuma intervenção divina. Bom, na realidade, as primeiras 9, elas na realidade podem acontecer naturalmente. E aliás, muitas delas ainda acontecem hoje naturalmente no Egito. Agora aqui o problema é que nós temos um texto e que fala de uma ordem e de uma sequência destas 9 primeiras pragas, e elas parece que acontecem num espaço muito curto de tempo. E esse é o problema. Ou seja, há claramente a ideia de que algo de extraordinário fez acontecer aquelas 9 primeiras pragas. E depois, inclusive, há uma delas, que é a morte dos animais, em que o faraó equaciona deixar o povo ir ao deserto para celebrar o culto ao seu Deus, mas eles não podiam levar os animais, nenhum animal. E Moisés disse: não, isso não é negociável,
nós sairmos, nós temos que levar os nossos animais. E então o faraó não permite, está bem? E depois a outra coisa que acontece após as pragas é que sempre que uma praga terminava, o faraó endurecia o seu coração e acabava por tomar medidas que prejudicavam cada vez mais este povo de escravos, este povo hebreu. E até vai acontecer uma situação que a determinada altura as pessoas se revoltam contra Moisés. Ou seja, o que tu estás a fazer, tu não estás a ajudar-nos em absolutamente nada. Nós estamos cada vez mais a ficar prejudicados e a ter uma vida cada vez mais complicada para sobrevivermos. E então temos a 10ª praga que dá origem à liberdade ou à libertação deste povo hebreu do Egito. O que é que aconteceu? Deus pediu a Moisés para que preparassem uma comida, matassem um cordeiro e com o sangue do cordeiro pintassem os umbrais das portas. E que durante a noite o anjo ia passar e iria matar todos os primogênitos. Claro que não iria matar os que estavam dentro dessas casas marcadas com o sangue do cordeiro. E então, o faraó, ao perceber o que aconteceu com esta 10ª praga, desiste. E diz, ok, vão-se embora, deixem-me em paz, eu já não aguento mais toda esta situação dramática que viveu com as 9 pragas anteriores e sobretudo esta em que os próprios egípcios morreram. Reparem aqui que isto parece que se vira o feitiço contra o feiticeiro. Quem é que o faraó mandou matar no início desta história? Todas as crianças do sexo masculino. Qual o resultado final da 10ª praga? Morrem as crianças primogénitas das famílias egípcias. Mas depois nem tudo aqui a gente entende perfeitamente bem nesta história do êxodo, porque nesta fuga vai acontecer, parece que um arrependimento do faraó que manda o exército atrás do povo. E nós, pela primeira vez, verificamos um Moisés estratégico, até do ponto de vista militar, sobretudo uma estratégia de sobrevivência. Está bem? Vai acontecer a famosa passagem do Mar Vermelho. Eu já expliquei isso num vídeo que não é o Mar Vermelho, depois se quiserem podem ir ver, mas não vou repetir isso. Mas, após a passagem do Mar Vermelho, eles ficam no deserto. Agora aqui é importante porque é que Moisés toma uma decisão de ir para o deserto, para o meio da península do Sinai, e não toma a decisão de ir diretamente para a terra prometida. Se eles foram atacados por um exército, mas seguissem um caminho direto, digamos, o faraó poderia montar outro exército rapidamente e voltar a persegui-los. Onde é que Moisés se refugiou quando matou o soldado? Nesta tribo de Madiã, nesta península do Sinai. Então Moisés conhecia muitíssimo bem o território, sabia onde é que havia água, sabia onde montar o acampamento. Nenhum exército entra no deserto. E é neste caminho de 40 anos no deserto que nasce esta terceira figura, ou esta terceira personagem que eu vou falar do Moisés. Nasce um Moisés líder e um Moisés especial e digamos que se vai tornar na personagem mais importante, quer para o povo hebreu, quer para hoje o povo judeu, de toda a história do Antigo Testamento. O que vai acontecer é que durante este caminho de 40 anos vão acontecer imensas situações e, sobretudo, dificuldades em que Moisés e Deus intervêm e ajudam o povo neste percurso. E digamos, isto já tem aqui uma reflexão que é, tem que ser um caminho de mãos dadas, não pode ser um caminho separado. E então nós temos os momentos mais importantes da identidade deste povo. Em primeiro, as tábuas da lei. Deus, no Monte Sinai, escreve numas tábuas os 10 mandamentos. Moisés traz essas tábuas da primeira vez. A coisa correu mal porque ele chegou ao acampamento. Eles estavam a adorar outro Deus. Ele zangou-se, mandou as tábuas ao chão e partiu-as. Ok? Então Moisés sobe outra vez ao Monte Sinai. Há novas tábuas da lei. Ele traz e manda construir uma arca onde se guardam essas tábuas da lei. Então,
os 10 mandamentos são guardados na arca, que vai simbolizar este contrato com Deus. Digamos, se vocês cumprirem esses 10 mandamentos, eu estarei sempre convosco, tá bom? Esses são os 2 momentos mais importantes da identidade deste povo. Depois há pequenos pormenores que mostram, digamos, esta intervenção de Deus. Temos o maná do deserto, ou seja, eles estavam no deserto, não tinham comida, então todos os dias de manhã eles se levantavam e uma espécie de névoa que eles apanhavam e se podiam transformar em pão. É isso, o maná do deserto, está bem? Existe depois também várias passagens em que Moisés bate na rocha e aparece água. Porquê? Porque não havia água no deserto para aquele povo todo. E uma outra história engraçada, por exemplo, temos a famosa poste com a cobra enrolada, em que as pessoas estavam a ser picadas pelas serpentes no meio do deserto e morriam, eram venenosas, e então Moisés, com a ordem de Deus, constrói esse poste e quem fosse picado e olhasse para a cobra de bronze, ficava curado. E reparem que ainda hoje esse é o símbolo dos hospitais, das farmácias, que estão nas nossas ambulâncias. É esse poste com essa cobra e que nasce nesta história do deserto, neste livro do Êxodo. Está bem? Mas para esta história acabar em beleza, nada melhor do que o próprio Moisés duvidar de todo este caminho. E Moisés faz isso. Moisés duvida que algum dia o povo vai chegar à terra prometida. E então Deus, como castigo, diz-lhe: tu vais ver a terra prometida, mas não vais entrar nela. E então, hoje, e segundo a tradição, Moisés morre num monte chamado Monte Nebo, que hoje fica na Jordânia, e na realidade eu já tive a possibilidade de ir lá. A gente sobe e praticamente vê toda a planície e quase todo o país de Israel, assim, ao longe. Conseguimos ver o Rio Jordão, conseguimos ver o deserto da Judeia e conseguimos quase estender o olhar até à cidade de Jerusalém e também para o lado mais a sul e mais a norte. Portanto, Moisés morre neste monte e, digamos, acaba por ver a terra prometida, mas acaba por não atravessar o Rio Jordão e não entrar na terra prometida. Agora reparem numa coisa muito importante. Eu até agora apenas me limitei a contar a história deste Moisés, está bem? Em vários momentos. E o resultado final disto é que Moisés é apenas um canal de comunicação de Deus para com o povo. Portanto, não é Moisés que salva, não é Moisés que cura, não é Moisés que ajuda. É Deus através de Moisés. Agora, ele ao assumir este papel de comunicador ou de comunicação com Deus, ele acaba por se tornar na referência histórica mais importante para este povo hebreu e que mais tarde se vai tornar o povo judeu. Ele acaba por se tornar a referência quer histórica, quer espiritual. Hoje, quando nós perguntarmos a um judeu quem é a personagem mais importante para ele na sua identidade, é tudo aquilo que tem a ver com esta história do Moisés. Está bem? E reparem também que todo este momento da travessia do deserto é o momento de transformação deste povo. E depois este Moisés torna-se também o símbolo da organização deste povo. No fundo, é destas tábuas da lei, destes 10 mandamentos, que vão nascer todas as regras do funcionamento social deste povo judeu hoje em dia. Eles têm um documento, ou uma compilação de textos que eles chamam a Torá, que são praticamente todas as regras que eles têm que cumprir para estar de acordo com a vontade de Deus, e todas elas nascem desta experiência do Moisés com Deus. E aliás, eles atribuem a Moisés a maior parte desses escritos e dessas leis, está bem? Mas o mais importante é que é Moisés que dá ao povo hebreu e ao povo judeu esta ideia de identidade de alguém que está ligado a Deus. Reparem que quando eles saem do Egito e vão para o deserto, lá no Egito eles duvidaram,
no deserto várias vezes se vão revoltar, várias vezes vão querer voltar para trás, e é a dificuldade do caminho, e a cada momento que eles vão ultrapassando as várias dificuldades destas etapas do deserto, que vão permitir que as pessoas se unam e as pessoas compreendam este sinal de que alguém está a ter uma intervenção especial para com eles, está a protegê-los e está a fazê-los chegar ao seu grande objetivo. E que sem Deus eles não conseguiam. E Moisés acaba por ser o elemento que liga, digamos, este caminho. Nós chegamos ao nosso objetivo, nós hoje temos uma terra e temos um país, porque Deus nos ajudou e com Moisés ele fez essa comunicação e essa ligação. Nós sabemos o que Deus queria que nós fizéssemos e também com Moisés ele chega a Deus e o povo quer fazer esse contrato contigo, quer cumprir com esta promessa de te ser fiel. E no fundo é isto que Moisés representa hoje para o povo judeu. E o resultado final é que nasce nesta cultura judaica e hebraica, pela primeira vez assim de uma forma bem organizada e bem real, a ideia do monoteísmo, ou seja, adorar apenas a um Deus. Ainda hoje, praticamente quando nós estudamos a história, mesmo as crianças, eles falam desta cultura, ou deste povo, como um exemplo de, a determinada altura, a humanidade começou a relacionar-se de uma forma direta com o único Deus e não através de muitos deuses, como acontece na cultura romana, na cultura grega e na cultura persa, sei lá, na cultura egípcia também. Está bem? Os hebreus acabam por ser únicos porque nasce com eles esta nova realidade, adorar um único Deus. E pronto, meus amigos, o objetivo deste vídeo era explicar-vos estas várias facetas do Moisés, desta personagem, está bem? Primeiro, um Moisés conhecedor da realidade do Egito, depois, um Moisés desafiador do faraó, portanto, do poder do faraó, e por fim, um Moisés condutor de um povo durante as dificuldades do deserto. Bom, e eu espero que este vídeo vos tenha sido útil, pelo menos para entender um bocadinho também a realidade hoje do mundo judaico, mas sobretudo entender melhor toda esta história que está no livro do Êxodo e que depois os livros que vêm a seguir, o caso do livro do Deuteronômio, o livro do Levítico e o livro dos Números, que são na prática o quê? Livros que complementam esta história de Moisés, está bem? O do Deuteronômio fala sobretudo da interpretação das leis que este povo começou a viver, fruto dos 10 mandamentos. O livro dos Números são esses números da lei. E o livro do Levítico são outro tipo de leis que falam sobretudo de como o povo se deve organizar espiritualmente. Portanto, a tribo de Levi era a tribo dos sacerdotes, de quem tinha o poder de fazer essa ponte entre o homem, entre o povo e Deus. Está bem? E eu espero que tenham gostado. Já sabem o que vos peço sempre no final do vídeo. Subscrevam o canal se ainda não o fizeram. Portanto, podem partilhar com os vossos amigos. Isso é muito importante para nós. Podem também consultar em várias redes sociais, se não quiserem ir pelo YouTube. Mas partilhem, mostrem aos vossos colegas e aos vossos amigos e às vossas famílias esta mensagem. E pronto, cá nos vamos ver num outro vídeo. E até lá, tudo de bom com vocês.